Deixa eu ver se ela deu um oi aqui, gente. Só um pouquinho. Acho que eu achei aqui. Eu vou chamá-la, tá? Olá, Boa noite, querida. boa noite, Débora querida. Deixa eu só me arrumar aqui. Pra não cortar minha cabeça. Que Eu vou descer honra, aqui um pouquinho. que honra, pastora, viu? Eu sempre acompanho você nas suas lives, que você participa com a Marcinha, né? Eu já assisti uma com a Marcinha, Sim. seus áudios, sempre muito inspiradores. E pensei, o dia que der certo vai ser uma alegria para mim, uma honra tê-la, viu? Seja bem-vinda. Amém, amém. Me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Para mim também é uma bênção muito grande, né, poder falar um pouquinho do que Deus tem feito por aqui. Amém. Vamos começar com uma oração, aí você já pode falar, a live é sua. Meu marido está perguntando se eu arrumei a luz. Uhum. Vamos orar, então. A, a minha luz tá boa para vocês, que para mim tá parecendo embaçado aqui, mas eu não sei se é a internet. Para mim tá boa. Como é que tá a luz delas, meninas? Deem um Então tá, oizinho aí, digam. tá bom então. Então vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pelo privilégio, pela honra de ter a pastora Bárbara aqui conosco, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que se faça presente nessa live, que fale aos nossos corações, ao coração de todos aqueles que estiverem conosco durante esta hora e que aquelas que irão assistir depois. Que o Senhor venha, Senhor, ministrar, falar segundo a cada necessidade, ó Pai, e abrir os olhos espirituais das mamães, para que elas possam contemplar, Senhor, a grandeza, Senhor, da Tua obra e quão é maravilhoso poder servir a Ti, Senhor, em nossa maternidade. Eu te agradeço por essa oportunidade e entrego esta live, Senhor, nas Tuas mãos. Amém, Em Senhor. nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, né? Não é, como se diz, novo para quem já me segue há algum tempo, já sabe um pouco da minha história, um pouco do que nós temos vivido. Mas para quem não sabe, a gente vai contar aqui do zero como que tudo aconteceu. Eu tive 3 filhos, né? Deus me presenteou. Eu falo que ser mãe é o maior privilégio que a gente pode ter, né? A gente gerar um serzinho dentro da gente, vai crescer. Isso é uma bênção verdadeira, né? E eu fui mãe aos 21 anos, meu primeiro filho nasceu com 20, eu tinha 21 anos, e depois aos 25. Acho que está travando um pouquinho, né? É homem Pastora, demais. eu acho que Ah, travou. Eu, você travou para mim, mas eu não sei se o pessoal estava ouvindo. Fala aí pra gente, vocês ouviram o que eu disse? travou. Travou? É. Então eu vou falar de novo. Vamos lá. É, eu fui mãe a primeira vez com 21 anos, depois com 25, depois com 28. E eu falo que ser mãe é a maior bênção que a gente pode ter, né? Gerar um ser dentro da gente é algo maravilhoso. Eu falo que é sobrenatural. Tá travado ainda, gente? Tem alguém dizendo que Para sim? mim tá bom agora. Travou só um Tá bom, pouquinho. né? É. Uhum. Ok. Então, às vezes eu chegava, 3 filhos homens, mais meu esposo, né? 4 homens em casa, só eu de mulher. E às vezes eu chegava assim na área de serviço, via aquele tanto de cueca no varal, né? E eu pensava, uau, é homem demais. E aí um dia Deus falou comigo assim, não é demais. Porque se um deles faltar, vai fazer muita diferença na sua vida. E aconteceu que certa vez isso aconteceu, né? Um dia o João Pedro, nosso filho primogênito, arrumou para ir para a escola como um dia comum, uma sexta-feira comum, e ele saiu para ir para a escola e por volta das 11h50
nós recebemos uma ligação dizendo que havia tido um tiroteio na escola e ele havia sido atingido. Então, nós saímos correndo aqui da nossa casa e eu, no caminho, idealizava assim, que fosse algo de leve, né? Talvez um tiro de raspão no pé, talvez alguma coisa de leve na perna, mas sempre assim, idealizando que fosse algo muito pequeno. Mas por uns 40 minutos a gente ficou correndo na porta da escola, para um lado e para o outro, tentando entender o que tinha acontecido. E não tinha nenhuma resposta. Tinha várias ambulâncias, vários carros de polícia. Meu esposo e eu, a gente entrava nessas ambulâncias, entrava no carro de polícia procurando, né, cadê o nosso filho, cadê o João Pedro? E foi então que depois desses 40 minutos eu perguntei para a porteira da escola, né, se o João Pedro estava morto. E ela balançou a cabeça dizendo que sim. E naquele momento foi assim, algo que até hoje eu não sei explicar nem o sentimento, porque é um susto muito grande, né? Meu esposo desmaiou na hora e foi assim, a gente vive algo que a gente não está preparado para viver de forma alguma, porque eu falo que nós estamos preparados para um dia nós partirmos e deixar nossos filhos, nós os preparamos para isso, para que eles possam viver bem sem a gente, né? Mas, do contrário, a gente não consegue imaginar como seria a vida sem ele. Por mais que você não tenha planejado uma gravidez, por mais que talvez você não tenha nem chegado a sonhar com essa gravidez, depois que o filho nasce, a gente já se sente, né? Ele é parte da gente, então a gente não consegue visualizar uma vida mais sem ele. E naquele momento, assim, em meio àquela dificuldade toda, eu até sem reação, porque eu não conseguia entender o que aconteceu, né? Logo, a gente foi levado para a casa de uns amigos nossos. Eu passei praticamente o dia todo lá, até o corpo dele ser liberado, né? Demorou muito. E meu esposo precisou ir até o IML para fazer o reconhecimento do corpo dele. E ele levou um amigo para poder entrar e ele ficou na porta do lado de fora, enquanto ele estava lá do lado de fora. Vieram muitos repórteres, porque o caso teve uma repercussão nacional, até porque não é normal um adolescente atirar, né, nos colegas dentro da escola, não é algo comum, graças a Deus, não é algo que acontece com muita frequência. Então, houve uma comoção nacional sobre este caso. E aí a repórter perguntou para o meu esposo: o que você tem para falar sobre o jovem que matou o seu filho? Na época, eles chamavam ele de atirador. E aí meu esposo falou assim: o que eu tenho para dizer é que eu perdoo ele, está perdoado. E aí, naquele momento, a repórter, assim, teve um baque, né? Porque normalmente o que eles esperam ouvir de quem acabou de perder alguém é uma palavra de vingança, de retaliação, algo desse sentido, porque é o comum, né, que as pessoas ouvem. Mas nós não somos comuns, né? Nós somos a família de Cristo na Terra, nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o sal da terra, nós somos diferentes. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas reações, elas precisam estar temperadas com esse mesmo sal. E eu falo que de nós mesmos, eu acho que não sairia algo nesse sentido, mas o Espírito Santo esteve com a gente durante aquele dia, como está até hoje, né? E meu esposo chegou na casa onde eu estava e falou assim: meu bem, uma moça veio me entrevistar, perguntou o que eu achava, o que eu tinha para falar sobre o atirador, e eu disse que eu perdoo ele. Então eu segurei na mão dele e falei assim, né, isso é o que nós vamos fazer, a nossa família perdoa ele, nós vamos, não só você, mas eu também, nós vamos sustentar esse perdão. E aí eu até me lembro que as pessoas que estavam no quarto onde eu estava naquele momento, elas estavam olhando uma para as outras, né, porque realmente não é algo comum. E nós vimos todo o manifestar do Espírito Santo nas nossas vidas, nesse dia, nesses meses que se passaram, e como tem sido até hoje, né? Porque a gente, durante esse tempo, já vai fazer quase 3 anos que isso aconteceu, eu encontrei muitas mães que perderam seus filhos em alguma situação, às vezes parecida, outras acidente de carro, briga de trânsito, já tiveram centenas de situações. E às vezes eu chegava no lugar e falava sobre isso, falava sobre perdão. E essas mães depois me procuravam e teve uma delas que me chamou muita atenção, tinha 27 anos, que o filho dela tinha morrido, né, tinha falecido.
E ela falou para mim, nunca mais nós comemoramos um aniversário na nossa casa. Nunca mais nós celebramos o Dia das Mães, mesmo ela tendo outros filhos. Nunca mais nós fizemos Dia dos Pais. Nunca mais comemoramos o Natal. Nunca mais nós demos presentes no Dia das Crianças, porque eu nunca mais consegui fazer muitas coisas, né? E aí eu ouvi aquilo e ficava pensando, por que que essa mãe teve essa perspectiva? Por que que essa mãe teve essa visão em relação a isso? E aí o Espírito Santo foi mostrando para a gente como o perdão, ele modifica a nossa história. Quando nós perdoamos esse rapaz, nós não perdoamos pensando assim, não, eu vou fazer isso porque Deus vai me honrar, vou fazer isso porque Deus vai fazer aquilo. Na verdade, nós fizemos porque nós somos os cristãos, nós somos, né? Nós é que temos que fazer diferença. Então, às vezes a gente fala que é cristão, a gente fala que está tantos anos na igreja, a gente fala muitas coisas, mas nós não manifestamos o reino de Deus na terra. E eu não falo assim sobre grandes coisas, não, porque talvez as pessoas tenham sim dificuldade, e eu até entendo isso, embora não concorde, mas é comum. Eu consigo entender a pessoa não perdoar algo tão grande, mas às vezes são situações muito menores. Brigas com sogra, brigas com cunhada, briga com vizinha, briga com alguém da família, né? Situações que ocorreram há muitos anos, pessoas que não se falam há 10, 11, 20 anos, né? E elas não conseguem entender o malefício que isso causa na vida delas. Porque a palavra de Deus até tem a parábola, né, do servo maldoso, que é justamente isso. O Senhor perdoa ele, né, de muitas coisas, o Senhor perdoa uma dívida enorme dele, e passado alguns instantes ele sai ali da presença do Senhor dele, ele encontra com um servo seu, né, e esse conservo lhe devia uma pequena quantidade, né, irrisória perto daquilo que ele devia para o Senhor, e ele não perdoa aquele conservo, né? E é exatamente isso que nós fazemos, porque nós não perdoamos, às vezes, por orgulho, nós não perdoamos por pensar que nós somos melhores que alguém, nós não perdoamos por achar que as pessoas não são dignas da nossa atenção, do nosso amor, do nosso perdão. Normalmente é por esse motivo, não é tanto por causa daquilo que nos fizeram, mas é por causa da nossa visão em relação a nós mesmos, né? O nosso orgulho em relação àquilo que nós somos. E aí nós retemos o perdão em determinada situação. E essa amargura, esse ressentimento, essa raiva, ela vai enraizando dentro das nossas vidas, né? Já é comprovado cientificamente que muitos casos de câncer, né? Não estou dizendo que são todos, mas muitos casos de câncer está relacionado a situações de falta de perdão, de ressentimento, né? Então isso vai provocando uma doença, até mesmo física, fora as doenças da alma, que são muitas, né? Isso até não precisa da gente dizer. Então, assim, eu ficava observando o porquê, né, dessas pessoas fazerem isso. E quando nós não perdoamos, o efeito, né, da falta de perdão é que nós passamos a dar uma atenção para essa pessoa muito maior do que ela merecia, muito maior do que é devida a ela. Nós passamos a idolatrar essa pessoa, porque ela ocupa todo o nosso pensamento, ela ocupa todo o nosso sentimento, né? Nós paramos de pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, como a palavra diz, naquilo que é santo, naquilo que tem algum louvor, e nós passamos a pensar o tempo todo naquele que nos feriu. Então, o nosso pensamento ele é tomado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando eu era bem mais nova, eu tive uma situação que eu briguei com uma pessoa e eu dormia e acordava pensando nessa pessoa. O tempo todo eu pensava naquilo que tinha feito comigo, o tempo todo eu pensava na briga, nas feridas que tinha me provocado, porque não houve perdão. A partir do momento que eu procurei aquela pessoa, e não quer dizer que eu tinha culpa, não é isso. Eu procurei pedir perdão a si mesmo, porque eu estava triste com a situação, eu estava com raiva com aquela situação, né? E o efeito daquilo em mim foi que é como se tivesse arrancado, né, a dor, arrancado a raiva, arrancado tudo de dentro de mim, e eu fui liberta no reino espiritual daquela pessoa. A gente pensa que não perdoando alguém, nós estamos fazendo uma espécie de justiça, quando na verdade nós estamos nos prendendo, né? É como se a gente amarrasse uma corda na pessoa, outra corda na gente. Você até tem uma certa mobilidade, você até vai até certo ponto,
mas ali você não passa, porque você está preso, né? E a palavra diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se ele já nos libertou, por que que nós estamos insistindo a ficar presos em situações, ficar presos em pessoas, né? Eu tenho certeza que aquele jovem que matou o nosso filho, talvez é, ele não tenha a visão, ele não saiba espiritualmente aquilo que nós fizemos, ele não tem o entendimento daquilo que aconteceu. Eu tenho certeza que aquela família não compreendeu o que foi que nós fizemos, sabe? Pelas atitudes até que a gente viu depois do ocorrido. Mas para nós isso teve um efeito tão terapêutico, teve um efeito tão libertador que se eu precisasse fazer, né, eu não quero que aconteça de novo, mas todas as vezes que veio algum sentimento negativo na minha vida, eu fiz novamente, né? E é interessante que a gente sempre fala, nós sempre tivemos muita saudade do nosso filho, nós ainda sofremos muito por isso, eu acredito que enquanto nós estivermos vivos, nós teremos esses momentos, né, de tristeza, momentos é natural ter isso, porque o tempo vai passando, os outros filhos vão crescendo, e a gente não, a gente acaba querendo, nossa, se ele estivesse aqui, como ele estaria, como o cabelo, o corpo, a voz. A gente viu outros adolescentes crescer, né, ir para o ensino médio, nós não vivemos isso com ele. Então, sempre existe essa lacuna que só Deus mesmo pode preencher, porque ela é muito dolorida, é um assunto muito delicado para nós. Porém, nós nunca tivemos um dia que nós passamos sentindo raiva, sentindo ódio, sabe? Amargurando aquilo que aconteceu. Nós temos a tristeza pela falta do nosso filho, a tristeza pela ausência, por não tê-lo aqui todo momento. Mas nós não temos o ódio, sabe? A gente não fica pensando em quem fez, a gente não fica amargurando o que aconteceu, né? E isso para nós é a prova de que realmente o poder do perdão é muito grande. E talvez as pessoas estejam há muitos anos, né, aprisionadas, adoecidas, porque não deu uma palavra, não liberou, né, essa palavra que nos solta, que nos faz crescer em relação àquilo que nós passamos. Até teve uma E que situação... tremendo, né? E que tremendo, assim, essa história e tudo dela se tornar um testemunho, né, pastora, para tantas Isso, pessoas, né? Eu vejo, assim, a vida de vocês um veículo de libertação, se eu posso dizer assim, amém, porque é amém, maravilhoso. Imagina, você ouve amém. isso, não tem como, né? Não tem como não mexer dentro da gente, né? A gente se vê tão pequeno quando você fala assim, que Jesus fala, né? Perdoar porque você foi perdoado muito, né? À medida que você Sim, perdoa. Então, quando a gente escuta a sua história, é como se assim, quem sou eu, né? Quem sou eu uhum, para não é isso. perdoar, né? Uhum. A gente é que às vezes a gente não consegue ter a visão global daquilo que Cristo fez por nós, né? Independente do quanto você errou, se foi pouco ou muito, se não houvesse um sacrifício pela sua vida, a gente sabe qual seria o nosso fim. Só existe a possibilidade de nós sermos salvos, a possibilidade de nós adentrarmos o reino de Deus, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Então tá pago, né? Como que eu vou lá e tenho os meus pecados liberados e eu mesma vou prender alguém esperando que Jesus me salve, né? É no mínimo contraditório, né? Jesus, quando estava lá na cruz, ele olha ali para aqueles abusadores, acusadores, né? Aquelas pessoas que tinham ferido ele, e ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, assim deve ser o nosso olhar para as pessoas, porque a minha intenção também é saber que aquela pessoa não sabe o mal que ela me provocou. E ainda que ela soubesse o mal que ela me provocou, talvez é porque ela não tenha a vida de Deus na vida dela. Porque se ela tivesse, se ela fosse realmente lavada no sangue de Jesus, ela jamais faria aquilo comigo, né? Então eu preciso ter esse cuidado, porque quando eu também estava na ignorância, Jesus me libertou. Quando eu também estava num período ali que eu não sabia de nada, não sabia o que ele era capaz de fazer por mim, ele me restaurou, né? E é interessante que logo quando aconteceu, nós moramos 1 ano e 2 meses fora da nossa casa. E o assunto casa, para mim, quando alguém me perguntava: o que você vai fazer com sua casa? Eu tinha muito medo da minha casa, porque eu pensava assim: nossa, ele vai lá. Eu fiquei assim,
preocupada, né? E eu percebi que eu também precisava vencer a minha casa, vencer o retorno para minha casa. E aí, todo mundo que me perguntava, o que você vai fazer? Você vai vender sua casa? Era a mesma coisa de tacar um palito de fósforo no galão de gasolina. Eu fervia por dentro, eu tinha raiva, a palavra da raiva, eu não gostava que me perguntassem. E aí aconteceu que eu precisei voltar para minha casa. E quando eu voltei, a gente já tinha começado uma reforma, né? Acabou que a gente teve a reforma durante o tempo que eu estava voltando para cá, fiquei no meio da reforma, aquela confusão toda. E Deus tem uma forma muito interessante de tratar comigo. Porque a reforma é uma coisa boa, né? Mas a gente, às vezes, quando está passando por ela dentro de casa, a gente começa a reclamar. Porque o pedreiro não vem, o material atrasa, está ficando caro, está ficando mais caro do que a gente pensou. E às vezes a gente não consegue aproveitar aquele sonho sendo realizado porque as dificuldades são muitas. E aí aconteceu aquele acidente lá em Brumadinho, em Minas Gerais. E é muito perto de onde eu morava. Eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte. A cidade é muito perto de onde eu morava. Então, todas as vezes que eu olhava, né, minha casa sem piso, o teto, a gente já tinha destruído o teto para poder colocar um teto novo. E aí eu ficava assim, nossa, que bagunça. Deus me lembrava, nossa, você viu lá em Brumadinho aquele barro, aquele tanto de gente? E aí Deus foi me curando de cada detalhe da minha casa. E logo quando João Pedro foi ficando adolescente, eu tinha um sonho muito grande, que era fazer uma cozinha grande, porque na minha casa era uma casa de cozinha americana, muito na moda hoje, né? E eu falava assim, nossa, ou eu arrebanho os amigos do João Pedro na minha casa, ou ele vai ser arrebanhado na casa de alguém. Então eu pensava, eu quero ter uma cozinha grande, para eu ter panela grande, para eu encher minha casa de adolescente, porque quando ele ficar adolescente, eu quero trazer essa meninada para minha casa. E aí o João Pedro morreu, eu não trouxe essas crianças aqui para minha casa, não trouxe esses adolescentes para cá. E quando a minha cozinha ficou pronta, ele não estava aqui para poder desfrutar. E mais uma coisa ainda aconteceu. Quando eu abro a janela da minha cozinha ela é exatamente, ela é melhor do que eu sonhei. Não é porque nós temos condições, não, porque Deus foi fazendo para nós. E aí, quando eu abro a janela da minha cozinha, a única coisa que tem na frente, assim, que eu consigo ver lá no alto, é o lugar onde João Pedro morreu. Nossa. Não tem nada. É lá o colégio, né? Dá para ver a fachada, a cor, que é uma cor forte que eles pintaram do lado de fora. E aí eu comecei a ficar incomodada. Falei, mas que coisa, né? Eu realizei um sonho, mas ele já não está aqui, eu ainda abro a minha janela e fico vendo isso aqui, né? E aí Deus falou comigo, Deus usou uma pessoa e todos os dias, quando eu olho, eu me lembro disso, sabe? Deus usou uma pessoa para me falar o seguinte, muda a sua perspectiva, porque lá não é o lugar onde ele morreu, lá é o lugar onde ele teve o um encontro com Cristo. E aí eu passei a entender, falei assim, Deus, o Senhor está me lembrando todo dia, quando eu abro essa janela, que ele foi para o Senhor, né? Ele está livre de toda a dor desse mundo, ele não está passando por pandemia de coronavírus, ele não está passando nada disso. Embora, é claro que eu queria que ele estivesse aqui comigo, mas é porque nós somos, como se diz, egoístas, porque ele está num lugar melhor, né? Como mãe, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, mas ele ainda está num lugar muito melhor do que sob os meus cuidados. Eu não poderia dar para ele o que Deus vai dar para ele, né? Eu não poderia oferecer para ele o que Deus oferece. Então, em tudo, Deus foi tratando a minha vida, né? E hoje eu sou uma pessoa que na hora que eu preciso sair da minha casa, eu acho ruim, que eu gosto de ficar aqui. Eu tenho prazer em ficar na minha casa, então Deus me curou da minha casa também. Eu comecei a perceber que quando nós obedecemos o que Deus requer de nós, Deus tem um compromisso também de fazer a parte dele nas nossas vidas. Muitas coisas, elas acabam ficando presas porque nós mesmos provocamos isso, né? Eu creio que quando a gente não libera alguém, quando a gente fala para a pessoa, não, isso aí eu não perdoo, isso aqui, aí não, né? Tantas mulheres, às vezes, me procuram e falam, mas eu fui traída, meu marido isso, meu marido aquilo, eu não posso aceitar isso. Bom, a gente não pode dizer que não pode aceitar ou que pode aceitar, mas a gente sabe o que a gente faria, o que a gente deve fazer em relação. Não estou dizendo que tem que permanecer casado, não estou dizendo nada disso, nem é o assunto em questão, mas a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos perdoar porque nós já fomos perdoadas, né? Pessoas que foram abusadas lá na infância e continuam sendo acusadas no seu interior, porque muitas vezes Satanás fala assim pra gente,
mas você teve uma parcela de culpa. Mas você fez algo que você não devia ter feito. Né? Uma coisa que Satanás tentou me acusar muito, porque uma semana antes o João Pedro me pediu para trocar ele de escola. Nossa. Mas ele não me disse o motivo, né? Ele não falou assim, mãe, eu quero trocar porque o menino está me ameaçando de morte. Nada, não falou isso. Ele não tinha um argumento concreto. Ele não falava por quê, ele só queria mudar de escola. E eu falei para ele, João Pedro, nós estamos em outubro. Foi por volta do dia 11 de outubro que isso aconteceu. Falei, João Pedro, nós estamos em outubro, falta 2 meses para a aula terminar. Eu faço um compromisso com você, que em 2018 você não vai estudar nessa escola. E aí, os meus filhos mais novos ouviram isso. Eles participaram dessa conversa e eu fiz um compromisso que no ano seguinte ninguém estudaria lá. Então, quando aconteceu, né, a morte dele, Satanás tentou me acusar. Tá vendo? Se você tivesse trocado ele de escola, se você tivesse feito o que ele queria. Mas qual mãe tiraria o filho em outubro da escola? Qual mãe pensaria assim, não, por nada em outubro eu vou comprar tudo de novo, eu vou comprar todo o uniforme? É claro que se eu soubesse o que ia acontecer, não tem preço, gente. A gente faz tudo, a gente vende a casa, mas resolve o problema do menino, vende o que tiver, né? Mas não era essa a situação, não havia. Então, Satanás vem tentando acusar a gente, ele vem tentando nos colocar em situações para que a gente pense assim, não, a culpa foi minha. Fui eu que provoquei, eu não ouvi, eu não fiz o que ele queria, eu nunca fui uma mãe permissiva demais, eu nunca fui uma mãe nem excesso de autoridade, nem permissiva. Então, assim, se houvesse um argumento, eu poderia ter ouvido, mas também foi cuidado de Deus. Porque se ele me fala, o menino está me ameaçando de morte, ele fala, não, é isso, meu filho, isso não vai acontecer, não. E acontece, imagina como eu teria ficado. Né? Deus não permitiu que isso chegasse aos meus ouvidos, para que eu realmente não me sentisse culpada pelo que houve, né? E a única pessoa que tem vontade de nos acusar e tem vontade de nos deixar com essa sensação de culpa, o único que faz isso é Satanás, porque Deus nunca quer imputar culpa nas nossas vidas. Ele nunca quer fazer com que o nosso fardo seja maior do que nós conseguimos carregar. Não é esse o desejo de Deus para nós. Então, o tempo todo, né, quando eu ouço essa voz, eu sei de onde ela vem. Né? Deus já me deu o discernimento de entender quais são os planos dele para a minha vida. Né? E a partir disso, a gente nunca imaginou, né, que essa atitude nossa de perdoar, essa atitude nossa de liberar a vida desse menino fosse se tornar no ministério, fosse se tornar em algo que eu já fui em mais de 100 igrejas falando sobre isso, meu esposo também já foi. Né? A gente nunca imaginou que Deus fosse fazer algo através especificamente dessa parte, né? Eu até imaginava que Deus ia levar a gente para falar sobre a educação de filhos, porque é o tema que a gente sempre trabalhou antes, meu esposo e eu sempre na igreja trabalhando com famílias. Vocês imaginam o tamanho do choque que os nossos amigos, que foram nossos alunos, tiveram, porque eles sabiam a forma como os nossos filhos tinham sido criados, através dos cursos da Universidade da Família, e muitos deles adoeceram porque eles pensaram assim, gente, isso aconteceu na casa da Bárbara e do Léo, imagina. Então, se eles ficavam desesperados porque eles pensavam assim, nossa, esse povo está sempre na igreja, ensinando esses meninos, trabalhando, ensinando pais, e aconteceu algo tão pesado na casa deles, o que nós estamos vivendo? A gente vê amigos nossos rolando no chão, chorando, e a gente... Né, assim, até sem reação. Tem muitos amigos minhas aqui. A Grace, a Lipete, a Miriam, tudo querida, gente. Amo vocês, viu? Então, assim, a gente não tinha a menor ideia do que Deus ia fazer. E a gente passou a entender, essa frase não é minha, mas uma frase que eu gosto de usar, que Deus faz do nosso caos o nosso ministério. E isso é verdade. A área onde você foi mais ferida, a área onde você foi mais machucada, a área onde você ficou desesperada por causa daquilo, pode ter certeza, Deus tem um ministério na sua vida através deste acontecimento. Porque Ele usa as mazelas da nossa vida para a glória dEle. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, porque ela venceu, eu também vou vencer. Porque ela conseguiu ir em frente, eu também vou conseguir. Né? Porque ela conseguiu vencer uma depressão, eu também vou conseguir. Ela conseguiu vencer uma traição, eu também vou conseguir. Eu consegui vencer o assassinato do meu filho e você também vai conseguir vencer o que você precisar vencer. Porque esse não é um privilégio meu. Esse é um privilégio daqueles que estão em Cristo Jesus. Né? É Ele que faz isso, força minha em mim
Eu tenho certeza que eu não tenho, né? Não é? Eu fico olhando assim para a Bárbara lá de 2017, antes de tudo acontecer, eu sei muito bem que eu não teria a menor condição de chegar hoje, 3 anos depois, né? Claro que eu tenho marcas do que aconteceu, não quer dizer que eu estou livre de toda marca, livre. Não, não é verdade, né? As marcas, elas existem. Eu tenho dias que são muito difíceis, porém eu desfruto do cuidado de Deus na minha vida. Nos mínimos detalhes eu vejo, sabe, que quando a gente se compromete a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, quando a gente se compromete a ouvir, a obedecer, Ele trata aquilo que nós não conseguimos tratar. Então, assim, e não foi só comigo, foi com os meus filhos, foi com meu esposo, né? A gente, até muito pouco tempo depois, porque o que aconteceu foi em outubro, né? E em janeiro já tem as voltas às aulas. Aqui as aulas voltam em janeiro. E aí, eu me lembro que foi como se um estalar de dedos chegou a hora de fazer a matrícula dos meus filhos novamente. Então, vocês imaginam, porque escola é o lugar que é como se fosse a nossa casa. Então, a gente confia muito no ambiente escolar. A gente entrega sem medo nenhum, vai embora para casa, vai cuidar da nossa vida, sabendo que no horário X a gente vai voltar e vai buscá-los, né? E aí chegou janeiro e eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que matricular meus filhos de novo na escola. Eu lembro que às vezes eu chegava em lugares que as pessoas não reconheciam a gente, algumas reconheciam, algumas diretoras, outras não. E a gente chegava nos lugares e a pessoa começava a falar para a gente assim: não, nós temos aula de gastronomia, de robótica, de inglês, de espanhol, de judô, de karatê, de taekwondo, e ia falando coisas, aula de tudo que vocês imaginarem, né? E aí a minha mente vagava e eu começava a olhar para as paredes, umas paredes cinza, triste, né? E eu pensava, eu não posso pôr meus filhos aqui, porque eles precisam de um ambiente feliz. Eles precisam de um ambiente onde eles sejam acompanhados, não somente na questão do estudo, porque para mim, aquele ano eu sabia que ia ser um ano difícil, né? Na questão do aprendizado, foi muito marcante o que aconteceu, mas eu precisava de um lugar de acolhimento, um lugar onde eles fossem bem recebidos, respeitados, e que a história nossa fosse levada em consideração, porque havia marcas em todos nós, né? E aí foi então que a gente chegou, mais ou menos no dia 17 de janeiro, nós colocamos eles numa escola, e aí eu deixei eles lá. E até na saída dessa escola eu encontrei com uma amiga minha que tinha um casal que tinha sido alunos nossos nos cursos de filhos, e eu querendo chorar, e ela conversando comigo, ela, não, você quer ir embora, né? Eu falei, sim, eu quero ir embora. E aí eu fui embora para casa chorar, porque eu estava devolvendo meus filhos para uma outra pessoa novamente. Devolvendo meus filhos para uma escola e precisando novamente confiar, porque eles tinham o direito de viver, eles tinham o direito de continuar frequentando uma escola. E Deus também foi me sarando sobre isso, sabe? Me mostrando que não é porque aconteceu uma vez que tem que acontecer de novo, que não é assim. Inclusive, Deus levantou pessoas para falar isso, sem saber que eu estava com medo, né? E eu vejo que tudo isso é cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu nunca recebi uma ligação: vem buscar o Gustavo mais cedo porque ele está com medo ou porque ele está chorando hoje. Isso nunca aconteceu. A gente conseguiu vencer o ano de 2018, eles participando das aulas, sabe? Tendo notas boas. No final do ano, o Davi até recebeu uma premiação de aluno de destaque, coisa que a gente jamais imaginava que poderia acontecer dentre tudo que havia nos acontecido, né? Foi um ano que a gente passou muitas horas em escritório de advogado, muitas horas vivendo situações que nós jamais imaginávamos viver, né? E Deus honrou, sabe, cada um dos detalhes que a gente estava vivendo, né? Honrou a questão escolar, honrou tantas coisas, sabe? Tantos detalhes que a gente sabe que somente Deus poderia fazer por nós. A gente realmente viu o cuidado do Senhor, sabe? Nos colocando debaixo das asas dele, independente das circunstâncias. E a gente pode confiar. Eu até falo que às vezes a gente fala assim, canta, né, na igreja, te louvarei, não importa as circunstâncias, né? Aí a circunstância vem e o louvor vai embora. O louvor já não é bem assim, não importa assim a circunstância. A gente já viu muitas situações, né? Às vezes por causa de coisas pequenas, as pessoas deixam mesmo de servir ao Senhor. Então, se a gente usa muito esse versículo para a questão do dízimo. Se fores fiel no pouco, sobre muito te colocarei.
Mas você pensa também que se você não conseguiu vencer as pequenas situações, Deus não pode te levar para as maiores e você não vai amadurecer. Porque o que leva a gente ao amadurecimento é verdadeiramente os problemas que a gente passa. Eu falo que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, se você quer ter maturidade, se você quer ter experiência com o Senhor, pode ter certeza que Ele vai te levar para situações para que você vença, né? Não para te destruir, não é essa a intenção do Senhor com a gente, mas para que a gente possa crescer e amadurecer, nos tornarmos íntegras, né, e perseverantes nele. Aí a adoração é provada no dia a dia, né? Isso, é no Na dia a vida, dia. né? A gente pode cantar Isso. bonito, mas a adoração ela é provada no dia a dia, né? É verdade. O que a gente canta, às vezes, eu falo que põe lá no telão, você lê, acompanha a música, vai cantando, né, na força, no embalo, né, da turma. Mas é por isso que a nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração ao Senhor. Ter uma vida de adoração ao Senhor não é ficar falando glória a Deus, aleluia o tempo todo. É nós pegarmos aquilo que foi mal para a gente, pegarmos aquilo que é negativo e transformarmos em algo bom, né? Deus quer que nós façamos isso. E parte de nós, né? A gente faz a nossa parte e aquela parte que é dele, nós podemos ter certeza que ele vai fazer. Ao te ouvir, assim, eu lembro muito de uma frase que, quando eu fui batizada, quando eu era jovem, eles cantavam um cântico antigo, e enquanto você falava, eu lembrava que uma estrofe falava assim, a vida que Cristo oferece, né? Que o mundo não pode te dar, depois é vida que nasce da morte. Isso. E que tremendo, assim, eu tô sem palavras, eu já havia ouvido, mas estar aqui mesmo virtualmente com você, eu tinha ouvido uma vez a Márcia falar que só de estar com você ela já, né, Oh, sentia meu a Deus. presença do Senhor, e é realmente isso. Eu acredito que todos que estão aqui ouvindo não estão sentindo essa presença também. Amém, amém. Eu sei que é algo interessante assim que Deus faz, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas e aí você não sofre? Gente, sofro. É difícil, sabe? Você não ter a companhia em casa, né? No teu filho em casa. Principalmente que eu falo que a minha maior alegria era eu olhar atrás no meu carro e ver os 3 meninos. Era a coisa assim mais preciosa para mim, sabe? A minha família completa. Eu me lembro que pouco tempo antes do acontecido, até fiz a Márcia chorar com isso. Mas vou contar aqui para vocês, não é para vocês chorarem não, mas é porque eu lembrei. Nós tivemos um casamento de um amigo nosso. E quando eu estava na casa da família da mãe dele, ela me contando, né, sobre, nossa, ele está arrumando a mala para poder levar as roupas embora. E eu fico vendo ele juntando as coisas, colocando na caixa, dá aquela dorzinha, porque, né, o passarinho está indo embora do ninho. Eu lembro que ela ainda falou com essas palavras, né? E ela falava e chorava, as lágrimas escorriam, né? E eu comecei a chorar também, porque eu pensei, nossa, um dia meus meninos vão casar, e como é que vai ser quando eles casarem? Eu tenho vontade de ser avó, né? Eu falo, nossa, a gente casa mesmo e façam filhos para eu ser vovó, porque eu acho o máximo. Às vezes é porque eu gosto mais da minha avó, eu quero ser avó. Aí eu fui embora da casa dela e as lágrimas escorriam dentro do carro e eu chorando mesmo. Cheguei em casa inchada de chorar, imaginando o dia que os meus filhos iam embora do ninho, né? E aí nesse mesmo dia, eu fui levar meus meninos para comprarem a roupa para ir no casamento. E nós chegamos lá, o Davi e o Gustavo, eles acham lindo o terno. E eles foram já, né, eu quero terno, eu quero terno. O João Pedro, já adolescente, falou assim, não, mamãe, eu quero uma camisa com uma calça social e tá bom. Eu respeitei porque estava dentro como se diz, né? Podia, assim, para um casamento, não estava fora, né? Não era regata com short jeans, então estava ok. Aí a gente comprou e quando ele chegou em casa, os meninos vestiram a roupa e ele viu os meninos vestidos de terno e falou assim, ah, não, mamãe, eu tô achando que eu quero um terno também. Eu falei assim, meu filho, eu acho melhor. Se você quiser, a gente troca. Ele falou, não, eu quero. Aí nós fomos na loja, né, trocamos esse terno, compramos um sapato novo. E aí foi interessante que a gente levou aquele tanto de terno para dar bainha, né? E o alfaiate, nossa, esse monte, para que dia que é? Né? E a gente divertindo com aqueles ternos.
E aí o João Pedro usou os três. Eu fui maquiar no dia do casamento com a mãe do noivo, passei o dia com ela, e quando eles chegaram na festa, eu já estava lá esperando por eles. Então desceram os quatro do carro, os quatro de terno, lindos, né? Eu pensei, nossa, gente, que coisa linda. Eu sou a mãe que admira os filhos, viu, gente? Eu sou babona mesmo, corujona de carteirinha. E aí eu achei lindo, né? Meu esposo com eles, todo mundo de terno, uma gracinha. E poucos dias depois, o João Pedro estava no caixão com esse terno. Então a gente não sabe, a gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe a última vez, a gente não sabe o último bom dia, a gente não sabe o último boa noite, a última oração. E às vezes você está com a casa cheia de filhos, você tem a sua família completa e não tem alegria nos seus dias. Só de você ter a sua família completa já é uma bênção tão grande, porque vocês não fazem ideia da marca que é não ter um filho em casa. Então a gente precisa aprender, sabe, a dar valor naquilo que a gente tem, aprender a dar valor nos bons momentos que Deus nos dá, largar de mimimi, largar de frescuragem, sabe, largar de arrumar confusão, de ficar guardando rancor de tudo, porque isso rouba a sua atenção, isso rouba o seu tempo, isso rouba a sua energia, para que você dê energia verdadeira, dê energia para aquilo que merece ter a sua atenção, sabe? A gente precisa parar de gastar o nosso tempo, o nosso pensamento com aquilo que não é para ser pensado, com aquilo que não é para ser guardado dentro de nós. Então, se tem amargura, tem ressentimento dentro de você, arranque isso fora e vai aproveitar aquilo que deu certo. Vai aproveitar seus filhos, aproveita seu esposo, aproveita seus pais. Eu não sei o que você tem, mas aproveita aquilo que deu certo, sabe? Sempre a gente olha para uma coisa que deu errado e a gente acaba dando mais valor no que deu errado do que naquilo que deu certo. Por que é assim? Por que a gente não consegue ser grato por tudo que deu certo? Se você já perdeu alguém, eu não sei se talvez tenha alguém aqui nessa situação, ou que vai ver essa live depois, normalmente fica gravado, né? Talvez eu quero dizer para você uma coisa, né? O João Pedro se foi. Deus permitiu que somente o João Pedro morresse. Eu ainda tenho Gustavo, eu tenho Davi, eu tenho meu esposo, eu tenho outras pessoas, né, na minha vida. Então, eu não posso dar mais valor ao João Pedro e esquecer dos que ficaram. Eu não posso matar a minha família inteira por causa daquele que partiu, por causa daquele que morreu. Então, chega aniversário do Gustavo, chega aniversário do Davi, nós celebramos a vida deles. Eu não preciso dar uma festa astronômica que vai me causar dívida, mas eu celebro a vida do meu filho, eu celebro ela todos os dias, porque eles estão aqui. Né? Eu não posso roubar o direito dos meus filhos serem felizes, eu não posso roubar o direito de eu ter alegria pela vida deles, porque não era só o João Pedro, não era só ele que me fazia feliz. Né? Chegou um tempo que eu chorava muito. Chegou um tempo que eu comecei a perceber que eu não poderia fazer isso mais, que eu não poderia chorar tanto e sofrer tanto na presença dos meus outros filhos, porque eles têm o direito de ter uma mãe feliz. Deus me fez uma mulher feliz. Né? E a alegria que vem do Espírito Santo é a alegria verdadeira. Então eu comecei a falar, eu me recuso a ser uma mulher triste. Eu me recuso a ser uma mulher amargurada, porque Deus não me fez assim. Ele me perdoou, eu já perdoei, né? E eu comecei a falar para o Senhor. Essa a palavra que Deus me deu foi exatamente essa. Eu falei para o Senhor, Deus, eu já perdoei. Eu estou tentando, né, me reerguer, estou tentando continuar minha vida, eu estou tentando criar meus filhos, eu estou tentando ser uma boa esposa. Mas será que é possível uma mãe ser feliz depois que ela sepulta um filho? É possível, meu Deus. Eu lembro que eu desci do consultório da psicóloga fazendo essa oração no meu pensamento, né? Eu não estava falando, estava pensando isso com o Senhor, estava orando em espírito. E aí o Senhor falou para mim, né? Eu liguei o som do carro, começou a passar uma música, e Deus falou comigo, né? Que Ele faria novas todas as coisas. E eu abri a Bíblia, eu sabia onde estava, Isaías 43, 18, 19, né? E fala assim, esqueça o que passou, não viva no passado, eis que faço novas todas as coisas, elas já estão surgindo. Você não a reconhece? Até no deserto colocarei um caminho e riachos no ermo. Então, a gente precisa aprender a esquecer o que passou. Não é ter uma amnésia em relação ao filho, ao marido, ao estupro, aquilo que você teve de negativo na sua vida. Não é isso. Mas é saber que Deus faz coisas novas.
A gente não precisa insistir em viver o que é velho, porque a gente pode saber que Deus já está fazendo novas todas as coisas, Ele já está trazendo renovo sobre as nossas vidas. Ele é o próprio renovo, né? Aí eu tenho um versículo que às vezes as pessoas falam para mim, mas você não sofre? Como eu já disse, eu sofro, né? E o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu faço, né? A gente prossegue para o alvo. Nós não vivemos porque nós temos filhos, nós não vivemos porque somos casadas, nós não vivemos porque temos coisas, nós vivemos porque nós temos um Deus que deseja que nós voltemos para Ele, né? Que nós cumpramos o nosso propósito aqui na Terra e cheguemos um dia e nos apresentemos a Ele. É isso, para isso que nós vivemos. Então, a minha fala para vocês, o meu conselho para vocês é: esquece o que passou, sabe? Se livra dessas amarras do passado que tem te aprisionado há não sei nem quantos anos. Se livrem disso para que Deus tenha liberdade de fazer na sua vida novas todas as coisas. Amém. Eu creio muito que somente mães curadas podem curar, né, pastora? Amém, Como você é verdade. falou, se você não tivesse deixado se curar através do perdão, você estaria, de certa forma, prendendo seus filhos nessa vida, né? Sim. Até que eles sim. tivessem consciência daquilo que eles poderiam ter em Jesus, ainda são pequenininhos, né? Mas você já está abrindo o caminho, né? Para que esse testemunho reflita na vida deles também, né? Sim, foi interessante que a primeira reunião de família que nós tivemos depois da morte do João Pedro foi o Gustavo e o Davi que nos chamaram a mim, meu esposo, e falaram assim: a gente quer conversar com vocês. E eu achei muito interessante porque tinha poucos dias que tinha acontecido, eles nunca tiveram essa atitude, né? E aí eles mandaram a gente sentar no sofá, nós sentamos, e eles perguntaram assim: a gente quer saber que história é essa de você e o papai falar que perdoou quem matou o nosso irmão. Então ali, né, nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre aquilo que Deus fez em nós, sobre aquilo que Ele fez por nós na cruz. Porque muitas vezes os nossos filhos crescem na igreja, eles escutam a história de Jesus, mas não veem os pais colocando em prática o perdão. E aí eles não crescem vendo isso na prática, vendo isso como experiência daquela família. Então a gente fala que até aquele dia, até mesmo para nós conhecíamos a Deus de ouvir falar, agora os nossos olhos veem. É diferente, sabe? Quando você passa por algo tão difícil assim e você vê como Deus está mudando a sua história. Então ali nós tivemos a chance de ministrar neles, ministrar no coração deles. Eu tenho certeza que isso acabou fazendo com que eles entendessem verdadeiramente o que foi feito por nós na cruz, né? O Davi estava com 6 anos, o Gustavo estava com 8 anos e a gente já teve, né? Para vocês verem, muito novinhos ainda. Até para ter compreensão de tudo aquilo que aconteceu lá naquele dia, naquela escola, eles eram muito novos, eles não tinham essa compreensão. Então, se a gente não tivesse feito isso, se a gente não tivesse tido essa atitude, eles ficariam marcados sobre: nossa, minha mãe ficou com muita raiva, meu pai ficou com muito ódio, né? E era essa a marca que a gente ia deixar no coração deles. Então, às vezes a gente quer fazer com que os filhos falem a verdade o tempo todo, mas nós não falamos a verdade. Porque quando eu digo que eu sou cristã, né, que eu sou serva de Deus, e eu não perdoo alguém, eu estou sendo mentirosa para os meus filhos. Porque eles estão vendo, eles sabem aquilo que você fala dentro do carro, mal das pessoas, né, das acusações que você faz, da forma como você lida com os acontecimentos na sua vida, eles estão vendo. E os filhos aprendem, não é pela sua fala, é pelo que eles veem você fazendo. Então, se você quer ter a admiração dos seus filhos, se você quer ter a liberdade de dizer eu só falo a verdade para eles, então você precisa viver a verdade que você diz que vive, né? Quando eu vou corrigir os meus filhos por algo, eu olho bem dentro dos olhos dele e tenho a liberdade de dizer: eu não minto para você. Você não pode mentir para mim. E eles sabem, e isso constrange a vida deles. Não tem uma vez que eles não choram porque eles sabem que é verdade, né? Da gente não viver algo, não falar que vive algo que realmente não esteja vivendo. Eu tenho essa liberdade com eles. E como eu digo, gente, isso não é algo meu, um privilégio meu, né? Isso é para todos nós. E é só a gente ter essa atitude de fazer com que a nossa vida seja realmente um testemunho, né, daquilo que Deus é capaz de fazer. Amém.
É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, né, pastora? Isso, O poder do exatamente isso. Espírito Santo que age, né? Porque Isso, quem está te ouvindo pela primeira vez pensa, não, isso é impossível, né? Aos olhos humanos realmente é impossível, mas é é o verdade. Espírito Santo que opera isso, não existe explicação humana para isso, né? Isso. É por isso que às vezes a pessoa chega em mim e fala, mas eu perdi um filho, eu tô assim. Eu não tenho julgamento em relação à atitude da pessoa, porque eu falo que se a pessoa ficar louca e ela rasgar a roupa toda e sair andando feito louca na rua, eu compreendo, porque a nossa carnalidade, a vontade é fazer isso mesmo, enlouquecer. Né? É só mesmo quando o Espírito Santo entra na nossa vida e a gente dá abertura, porque é aí que está a diferença, você dá abertura e ele faz, né? Então, quando nós conhecemos a Deus e permitimos que Ele haja numa situação dessa, ele vai, o domínio próprio, ele existe, né? O fruto do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Então, essa é a diferença. Né? Às vezes eu fico olhando sobre o que a pessoa está me contando, histórias verdadeiramente tristes, e eu só penso, quando Deus entrar nessa história, esse testemunho vai mudar. Né? Essa história vai mudar. Amém. Que precioso. Ficaria aqui a noite inteira ouvindo você. Se você quiser fazer uma oração pelas mamães, nós temos 5 minutos, aí você pode orar tranquila. Amém. Amém. Vamos sim. Amém, Senhor Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento que tivemos aqui juntas. Amém, te agradeço por cada mulher, por cada homem que vai ouvir ainda essa live, pelos que já ouviram. Amém. Em nome de Jesus, Pai, teu Santo Espírito tenha liberdade em nossas vidas, Senhor. Sim, E da sim. nossa parte, Pai, nós não venhamos a bloquear a tua presença, nós não venhamos a ignorar, Senhor, que o Senhor tem coisas novas para nós. Eu sei que o poder do Senhor é transformador, é restaurador. O Senhor muda histórias, o Senhor transforma maldições em bênçãos, Pai, porque o Senhor tem poder para isso. E onde o Senhor está, todo o ambiente é modificado, toda a história é modificada. Não tem como estar na sua presença, Senhor, e ficarmos tristes. Não tem como estar na sua presença e perecermos, Pai, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Senhor, que nós possamos ver o Senhor em cada situação, possamos compreender, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer. Pai, que nós não venhamos a perguntar por quê, mas para quê, Pai, tal coisa está acontecendo. Nós sabemos que o desejo do Senhor é que nós cresçamos e amadureçamos e permaneçamos firmes no Senhor, Pai. Nos dê sabedoria para compreender os tempos e as estações. Nos dê sabedoria para compreender onde o Senhor está nos levando, Senhor. Para a honra e glória do teu nome. Senhor, que cada pai, que cada mãe aqui presente, Senhor, tenha sabedoria para educar seus filhos. Que eles sejam testemunho vivo, Senhor, da tua verdade. Este é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Amém. Eu já tenho tantas amigas virtuais em Goiânia que quando eu for para aí, olha, vai ter tanta gente para abraçar, sabe? Ótimo, isso mesmo, tomar um cafezinho. Uma honra, viu? Só tenho a agradecer. Agradecer a todas que estiveram conosco e quem sabe podemos ter outras oportunidades, né? Isso mesmo, é bênção. Obrigada, gente. Todo mundo que mandou beijo, abraço. Deus abençoe vocês. Eu retribuo o carinho, viu? Vocês são muito queridas e muito obrigada por sempre me incentivar, né, a falar da nossa história. A Grace está falando ali, vem trazer meus pijamas, pijama azul. Gente, pode eu faço falar, pijama. fala do seu pijama, pode falar. Isso, eu faço pijama. Deixa eu pegar um aqui. Meu pijama é diferente. Olha só, tá aqui que eu vou fazer a entrega daqui a pouco. Ele vem com um QR. Aqui, ó, vem com QR Code aqui, e aí quando você aponta a câmera do celular, ele te leva para um canal no Telegram que tem conteúdo para a família. Então, se você tem alguém que você deseja evangelizar, ou mesmo para usar no seu tempo de qualidade com seus filhos, ele tem conteúdo conteúdo cristão, né, para a sua família. Vai falar sobre histórias dos seus filhos, vai ter administrações, orações, tem tudo, além de ser fofo, né, gente? Olha aí. Incrível. Muito fofinho. Adicionem lá, Pijama Azul Oficial. Isso. Todo mundo curtindo lá e seguindo. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Eu que agradeço, honra, Débora. Tá? Para mim também. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus te abençoe mais e mais. Amém. Vocês também. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beijão. Beijo.